Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para a parte 2 do nosso estudo sobre iniquidade e iníquo. Vamos saber mais? Vamos! Então, vem comigo. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, que diz assim: Irou-se o dragão, a antiga serpente, contra a mulher, a igreja, a carrada de Deus, que nós já vimos, que não é a igreja gentílica. Na verdade, a carrala, a igreja de Deus, é uma igreja que Deus vem construindo, edificando desde Adão. E toda essa linhagem dos justos começa a carrala de Deus, culmina, né, no chamado de Abraão, para fazer um povo e uma nação santa, Israel, ao qual, através de Yeshua Jesus, da sua obra vicária no madeiro, do tomar a cruz e morrer por todos nós, Yeshua acabou derrubando o muro que havia de inimizade entre judeus e não judeus, judeus e gentios. Ele derrubou. E dos dois povos, judeus e não judeus, Yeshua Jesus, na sua obra, fez um povo. A igreja de Deus, a Kahal, está sendo construída desde os princípios primórdios do tempo. Então, irou-se o dragão contra a mulher, contra essa Kahal de Deus, e foi pelejar, lutar contra os restantes da sua descendência, aqui os remanescentes, ao qual o apóstolo Shaul fala muitas vezes sobre os remanescentes, e nós já vamos ver o que é. Guarde essa palavra por enquanto. Então, com os restantes da sua descendência, com os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Yeshua Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Perceba que aqui nos últimos dias, na verdade sempre, mas claro que vai ser cada vez aumentado essa luta que nós vemos aqui do dragão, daquele iníquo, o homem da iniquidade, contra todos os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus, os que pertencem a essa carrada, os obedientes a Deus judeus e também os obedientes a Deus não judeus. Perceba que o sistema do mundo que jaz no maligno sempre lutou contra aqueles que obedecem às leis de Deus e guardam os mandamentos. Os que guardam os mandamentos são os que obedecem às leis de Deus, ou pelo menos se esforçam em obedecer. Perceba que eles estão sendo, nos últimos dias, em Apocalipse, perseguidos muito mais do que sempre foram. Então, remanescentes é um pequeno grupo de fiéis a Deus, leais a Deus, obedientes a Deus, judeus e não judeus, que permanecem, então, leais a Deus, mesmo eles mantêm a sua fé e obediência a Deus, mesmo durante tribulação, mesmo durante apostasia e mesmo durante julgamento. São pessoas que se mantêm leais a Deus. E é um pequeno grupo, é um remanescente, é o que sobra, é um pequeno grupo. Sempre o remanescente vai ser um pequeno grupo. Como, por exemplo, Noé e a sua família. Foi um pequeno grupo mantido enquanto a maior parte da humanidade de pessoas foram destruídas. Noé e sua família, 8 pessoas apenas, 8 remanescentes, foram guardados para salvação. Foram retirados da terra os remanescentes? Não. Eles reinaram na terra enquanto a maior parte, os iníquos, os desobedientes, foram retirados através das águas. Morreram, né? Morreram afogados através das águas por causa da sua perversidade e da sua iniquidade. Enquanto os 8 obedientes, remanescentes, que é Noé, sua esposa, seus filhos Sem, Shem, Cam e Jafé, e suas respectivas esposas, né? As noras, no caso de Noé. Esses remanescentes, apenas 8 obedientes, ficaram
para reinar sobre a terra. Foram salvos através de uma arca. Também foi assim um grupo de remanescente, um pequeno grupo que foi salvo, no caso Ló e sua esposa e suas filhas. Foram retirados de Sodoma e Gomorra momentos antes, instantes antes de vir fogo de enxofre dos céus pela parte de Deus. Que houve um julgamento ali em Sodoma e Gomorra através da perversidade, iniquidade, estupro, sexo ilícito. Nós vemos que homens da cidade inteira de Sodoma, de todas as idades, crianças, jovens, adultos e idosos, todos os homens da cidade foram até a porta do justo Ló para pegar e abusar e estuprar 2 homens na cabeça dele. Na verdade, eram 2 melarrins, 2 anjos, mas eles queriam pegar para abusar desses 2 homens, 2 melarrins. Olha a perversidade de uma cidade inteira, o sexo ilícito. Também havia mentira, roubo, assassinatos, injustiça, etc. Né? Muita perversidade, muita maldade, como também havia na época lá de Noé. Então também Ló e suas filhas e sua esposa foram salvos de Sodoma e Gomorra. Então perceba que é sempre o remanescente, o pequeno grupo, aquele que é justo ou pelo menos se esforça em obedecer os mandamentos de Deus. Também na época de Elias havia 7.000 fiéis a Deus, 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal, a um deus pagão. Deus fala isso para Elias, Elias achando que era só ele, o remanescente, o justo, mas Deus fala, Elias, não só você, mas há 7.000 homens que não dobraram, que não idolatraram, que são servos fiéis a mim, como você é, Elias. Então você vê aí 7.001, né, por causa de Elias, 7.001 obedientes, 7.001 remanescentes, 7.001 pessoas que estavam obedecendo a Deus. Então Deus sempre tem um remanescente, os seus fiéis, os seus leais, em contraponto à maioria iníqua do mundo. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, verso 5, onde o apóstolo Shaul diz assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, na época dos apóstolos, como até mesmo hoje, atualmente, sempre tem um grupo de remanescentes. Segundo a eleição da graça. Claro, nós já vimos sobre graça e lei que elas andam juntas. No passado, nós não seguimos a lei de Deus, nós éramos realmente pecadores. E por causa do nosso passado pecador, mesmo que de hoje em diante a gente se arrependeu do mal e está praticando a obediência às leis de Deus, mas mesmo assim, o nosso passado, as nossas ações passadas, têm a necessidade da graça de Deus através de Yeshua Jesus, dele purificar, dele apagar, dele perdoar esses nossos pecados, porque nós nos arrependemos e de agora em diante estamos obedientes. Perceba que mesmo obedecendo a Deus, mesmo a gente se arrependendo, vida nova, fazendo obras boas a partir de agora, obedecendo a Deus, mesmo assim nós precisamos da graça. Nós precisamos porque antigamente não éramos obedientes e precisamos então que os nossos pecados antigos, nós não vivemos mais em pecado, sejam perdoados, purificados através da graça de Deus, através da obra vicária de Yeshua Jesus. Vamos ver agora num próximo vídeo a parte 3 sobre iniquidade e iníquo. Nós vamos aprofundar bem mais, cada vez mais no solde, no que está escondido. Como nós estamos passando pela época de Purim, pela festa de Purim, nós vamos ver algo que está escondido, que só chega àqueles que realmente estudam a palavra de Deus, praticam, obedecendo os mandamentos, as leis de Deus, fazem as festas também de Deus, porque há muito ensino nessas festas. Purim, Deus mostra que mesmo em época de tribulação, mesmo parecendo que Deus está escondido, na verdade ele não está. Ele está no controle de tudo.